possível? Não é possível. Uma pessoa no corpo humano não consegue ser onipresente. Jesus, sendo Deus, ao assumir uma forma humana, ele não conseguia ser onipresente. Ele não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele teve que se esvaziar para assumir uma forma humana. Ele teve que abrir mão da sua glória e dos seus atributos divinos. Ele abriu mão da sua onipresença. Ele abriu mão da sua onisciência. Em forma humana, ele teve que abrir mão da sua onisciência. Afinal, a Bíblia diz muito claro, Jesus teve que estudar a Bíblia. A Bíblia deixa claro que quando ele era um menino judeu, ainda criança, ele teve que estudar as Escrituras. Se ele fosse onisciente, ele não precisaria estudar as Escrituras. Porque ele se esvaziou. Esvaziar-se significa que ele abriu mão dos seus atributos divinos. Ele não era onipresente, não era onipotente, não era onisciente. Quem aqui não lembra da história da mulher com fluxo de sangue? Ela tocou na hora das vestes de Jesus, Jesus se virou e disse: quem me tocou as vestes? Ora, se ele estivesse usando um atributo da onisciência, ele saberia quem tocou. Mas se ele perguntou, ele não estava usando o atributo da onisciência. Jesus, ele abriu mão dos seus atributos divinos para ser um homem guiado pelo Espírito Santo. Se ele fosse Deus, ele não precisaria do Espírito Santo. Mas ele se esvaziou, tomou a forma de homem para que ele fosse igual a nós somos hoje. Um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, como ele não era onisciente, onipresente e onipotente, ele dependia totalmente do Espírito Santo. Não é que ele deixou de ser Deus. Deus não pode deixar de ser Deus. Isso não existe. Deus é Deus para sempre. Mas ele voluntariamente abriu mão da sua glória, abriu mão dos seus atributos divinos para que ele fosse um homem guiado pelo Espírito Santo. Ser Deus não é um cargo de uma empresa que no dia seguinte você é demitido do cargo. Não existe isso. Deus é Deus para sempre, ele sempre foi Deus. Mas ele abriu mão voluntariamente da sua onisciência, da sua onipotência, da sua onipresença para ser um homem como nós somos, guiado pelo Espírito Santo. Vamos ver na Bíblia como Jesus era guiado pelo Espírito Santo, como ele dependia do Espírito Santo. João capítulo 11, versículo 7. Vamos ver como Jesus era guiado pelo Espírito Santo de Deus. João capítulo 11, versículo 7. Está escrito: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Vamos só ler esses dois versículos e analisar essa conversa descontraída e familiar que Jesus teve com seus discípulos. Jesus tomou uma decisão: vamos outra vez para a Judeia. E os discípulos ficaram escandalizados, atemorizados. Não, Jesus, não faça isso, pelo amor de Deus. Os judeus da Judeia, eles tentaram te apedrejar. Como é que você quer voltar para um lugar onde eles tentaram te apedrejar? Os discípulos disseram. A decisão de Jesus foi espiritual, ele era guiado por Espírito Santo. Mas os discípulos, eles eram racionais e carnais. Jesus era espiritual, os discípulos eram carnais e racionais. Os discípulos só se tornaram espirituais em Atos capítulo 2 e em diante. Mas antes de Atos capítulo 2, eles eram totalmente racionais e carnais. Jesus tomou uma decisão espiritual: vamos outra vez para a Judeia. Jesus caminhava no Espírito, era guiado pelo Espírito, orientado pelo Espírito, e tomou uma decisão espiritual. Mas os discípulos protestaram: não faça isso, Jesus. Faz pouco tempo que lá na Judeia eles tentaram te apedrejar. Como é que você vai voltar para um lugar desse? Os discípulos, eles estavam com um medo vívido nas suas mentes, porque fazia pouco tempo que Jesus quase foi apedrejado. Movido pelo ódio dos judeus na Judeia, eles tiveram uma reação hostil contra Jesus e há pouco tempo eles escaparam do apedrejamento e Jesus disse: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos carnais e racionais disseram: não faça isso. Não faça isso. Sob o falso pretexto da segurança, eles disseram: não faça isso, não vá para a Judeia, eles vão te apedrejar de novo. É interessante que a nossa mente humana, ela tenta desviar de experiências ruins, de traumas passados. Foi o que os discípulos tentaram fazer. É óbvio, se alguém aqui for a um restaurante
e for atendido de uma forma ruim, certamente você não voltaria para o mesmo restaurante. Acredito que a maioria não voltaria, mesmo a comida sendo razoável. O jogador de futebol, quando ele vai cobrar o pênalti, e ele escolhe o canto esquerdo, ele chuta no canto esquerdo e erra o pênalti, existe uma grande probabilidade de que na próxima vez que ele for cobrar o pênalti, ele não vai mais chutar no canto esquerdo, porque vai ficar vívido na memória do jogador que ele chutou ali e errou o gol. E por esse motivo ele vai tentar evitar o lugar da experiência ruim. O que eu quero dizer com isso? A mente humana ela tende a evitar o lugar da experiência ruim, mas Jesus não era guiado por traumas passados, não era guiado por experiências ruins, ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus falou com convicção, vamos outra vez para a Judéia. Jesus era guiado pelo Espírito. E nesse versículo aqui que nós lemos, os discípulos eram guiados por traumas, eram guiados por experiências ruins. Não, eu voltar para a Judéia, a gente quase foi apedrejado lá. Eu não, vai que ele tente de novo nos apedrejar, vai que eles tentem desencadear outra reação hostil. Eu voltar para a Judéia. Jesus era guiado pelo Espírito. E os discípulos guiados por experiências ruins e por traumas passados. Segundo os discípulos, voltar à Judéia é a mesma coisa que colocar o pé na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que Daniel colocou o pé na cova dos leões e ele foi protegido. O problema não é colocar o pé na cova dos leões, mas é estar fora da proteção e do cuidado de Deus. O problema não é colocar o pé no vale da sombra da morte, porque a Bíblia diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O problema está fora da proteção de Deus. Jesus sabia que se ele andasse na palavra, se ele caminhasse no Espírito, se ele seguisse a direção do Espírito, ele estava protegido. E eu percebo uma coisa muito interessante. Deus ele tem um lugar específico para você em cada fase da sua vida. Por exemplo, nesse versículo aqui, o Espírito Santo de Deus orientou Jesus para voltar para a Judéia. A Judéia é um lugar onde Jesus deveria ir. Deus ele tem um lugar que você deve ir nesse exato momento. Um lugar onde você deve estar nesse exato momento. Deus ele tem um lugar ideal específico para a nossa vida, em cada fase. E eu quero te mostrar isso na Bíblia. O Espírito Santo, muitas vezes, ele vai nos guiar para lugares que são desconfortáveis, lugares que não fazem sentido, mas é o lugar que Deus quer que a gente esteja. E se nós obedecermos a Deus e ficarmos nesse lugar, o lugar vai se tornar uma fonte de bênção na nossa vida. O Espírito Santo orientou Jesus a ir à Judéia. Jesus obedeceu. E sabe o que aconteceu na Judéia? Lázaro foi ressuscitado nos versículos seguintes. Quando nós seguimos a orientação do Espírito e ficamos no lugar onde Ele nos guia e nos orienta, pode ter certeza que aquele lugar vai ser uma fonte de bênçãos e de milagres. E é sobre isso que nós vamos falar. O Espírito Santo, ele tem um lugar específico para cada um de nós. E se nós estivermos nesse lugar, esse lugar vai se tornar a nossa prosperidade, vai se tornar a nossa bênção. Vamos ver isso na Bíblia? Eu vejo muito claro no ministério do profeta Elias, que em cada fase do ministério do profeta Elias, o Espírito Santo o guiava para um lugar específico. E quando o profeta Elias obedecia à direção do Espírito e ia para aquele lugar, um milagre acontecia, coisas extraordinárias aconteciam. Mesmo que o lugar não fizesse sentido nenhum, mesmo que fosse um lugar desconfortável, mas simplesmente pela obediência do profeta Elias de estar naquele lugar, coisas extraordinárias aconteciam. Vamos ver na Bíblia? Vamos abrir nossas Bíblias. No primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 2, está escrito: Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Bom, antes de nós conversarmos sobre esse versículo, é importante nós entendermos o cenário que o profeta Elias estava vivenciando nesse versículo. Ele estava passando por um período, uma temporada de declínio espiritual,
de pecado, de degradação moral, o povo estava em pecado. Então Deus enviou uma seca que tipificava a sequidão espiritual do povo. Então, nesse versículo aqui que nós lemos, o profeta Elias, ele estava passando por escassez de alimentos, ele estava passando por fome, crise hídrica, falta de chuva e perseguição. Existia naquela época uma rainha chamada Jezabel. Essa rainha, ela queria exterminar todo o povo de Deus que adorava ao Deus de Israel. E ela queria levar esse povo a adorar o Deus Baal. E essa rainha enviou soldados para perseguir o profeta Elias. E é nesse contexto que Deus diz, nesse versículo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Nesse contexto de perseguição, de fome, de crise hídrica, Deus preparou um lugar para o profeta Elias. E esse lugar, ele fazia fronteira com o Jordão e era junto à torrente de Querite. Deus, ele tem um lugar preparado para cada fase da nossa vida. Nessa fase do profeta Elias, do seu ministério, Deus o direcionou para estar nessa região desértica que ficava junto à torrente de Querite. Mas era um lugar que não fazia sentido nenhum. Assim como os discípulos, eles disseram: Jesus, não vá para a Judeia, pelo amor de Deus, não faz sentido. Você quase foi apedrejado lá. Não vá, porque eles podem te apedrejar de novo. Também esse lugar aqui, o qual Deus guiou o profeta Elias, não fazia sentido. Uma região desértica, que não havia nada que pudesse caracterizar a vida, além de corvos. O profeta Elias ficou isolado, ele foi uma figura solitária, ficou sozinho nesse lugar, e não havia nenhuma outra pessoa com ele. E se você parar para pensar comigo, o profeta Elias não era qualquer profeta, ele era o profeta. Um homem que andava em preeminência de milagres. Acabava um milagre na vida dele e ele entrava em outro. Ele foi o profeta mais empolgante da Bíblia. Um profeta que tinha uma envergadura espiritual gigantesca. Um profeta desse nível. Ele se isolou no deserto, sendo que Deus poderia tê-lo levado para pregar multidões, para ter um ministério público, já que havia outras pessoas que também não se prostraram diante de Baal. Mas não. Deus escolheu que Elias ficasse sozinho no deserto, ele e os corvos, e mais ninguém. E durante esse tempo, o profeta Elias, ele se dedicou à meditação e à oração. Olha que coisa impressionante. Deus escolheu que o profeta Elias ficasse sozinho, dedicando-se à oração e à meditação, sendo que não era qualquer pessoa, era o profeta Elias, ele já estava pronto para pregar as multidões. Mas não, Deus quis que ele ficasse só. Perceba que ficar só também faz parte do ministério. Deus escolheu que Elias ficasse só. Ficar só, meditando e orando, também é contabilizado no céu como exercício do ministério. E foi Deus quem escolheu. Amém? É interessante que esse lugar não fazia sentido nenhum. Um lugar desconfortável, havia lugares melhores para o profeta Elias estar, mas Deus escolheu um lugar improvável, um lugar que não fazia sentido para a nossa mente racional, mas Elias obedeceu e permaneceu naquele lugar. Porque quando nós permanecemos no lugar que Deus nos planta, aquele lugar vai se tornar uma fonte de bênçãos na nossa vida, simplesmente pela obediência à palavra de Deus. Amém? Vamos continuar lendo. Versículo 4, Deus está dizendo ao profeta Elias: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à corrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. É interessante e é maravilhoso imaginar que Elias estava vivendo um tempo de crise, de escassez geral, de falta de alimentos, uma crise tão generalizada que atingiu o palácio do rei Acabe. Mas Elias estava no deserto, tendo uma vida luxuosa, nada faltou para o profeta Elias.
Elias, numa região desértica, junto à torrente de Querite, num lugar improvável, desconfortável, estava vivendo uma vida luxuosa, sem falta nenhuma. Enquanto que o rei estava tendo dificuldade no palácio. Veja como Deus ele pensa nos mínimos detalhes. Elias não passou necessidade. E o mais interessante de tudo isso é que esse versículo revela como a nossa visão é extremamente limitada. Porque Deus ele vê infinitas possibilidades de provisão. A nossa mente está presa a uma única fonte de provisão. Mas Deus ele tem fontes inimagináveis de provisão que a nossa mente humana não consegue idealizar. Deus olhou para os covos e viu nos covos uma fonte de provisão. Porque os covos traziam carne e pão para o profeta Elias. E a carne não estava crua, porque os judeus não comiam carne crua. De onde os covos traziam essa carne? A Bíblia não fala, nem o profeta Elias sabia. Mas ele não passou necessidade no deserto. Deus não deixou faltar nada no deserto. Sabe por que não faltou nada? Porque ele obedeceu ao Senhor e ficou no lugar que Deus mandou. Um lugar que não fazia sentido nenhum. Uma região desértica, que não havia nenhuma outra forma de vida além de covos. Um lugar improvável, desconfortável, mas Elias obedeceu. E Deus proveu todo o sustento do profeta Elias. O simples fato de ele estar naquele lugar que Deus mandou que ele estivesse, foi suficiente para que ele fosse suprido, para que ele tivesse todas as suas necessidades supridas. E Deus viu provisão de um lugar inimaginável, nos covos. Irmão, nos covos. Os covos são animais excessivamente gananciosos com alimento. Eles, inclusive, negligenciam seus próprios filhotes com o alimento. Os covos, é mais fácil que eles comessem a carne do que entregassem ao profeta. Mas Deus orientou os covos para que eles fossem garçom do profeta Elias, o que é algo inimaginável e impossível. Os nossos olhos não conseguem entrever todas as possibilidades de provisão, mas Deus tem uma visão muito mais ampla do que a nossa. Deus tem um alcance de atividade muito além do nosso. Ele consegue perceber coisas que nós não percebemos. Deus ele enxerga muito à frente do nosso tempo. Eu me lembro que o profeta Isaías profetizou isso, que a virgem conceberá e dará luz a um filho, eles chamarão Emanuel. Isso aconteceu 730 anos depois com Maria. Deus ele visualizou Maria 730 anos antes. Na verdade, ele visualizou antes ainda no livro de Gênesis, quando disse que o filho da mulher ia pisar na cabeça da serpente. Milhares de anos antes. Perceba que o alcance da visão de Deus está muito além do nosso. E Deus ele enxerga fontes de provisão que estão muito acima do nosso alcance. E veja que a provisão se manifestou pelo simples fato de Elias estar naquele lugar que Deus mandou que ele estivesse. Porque Deus tem um lugar específico e ideal para cada fase da nossa vida. Amém? Então, eu acho curioso que até mesmo forças da natureza que são impuras, abomináveis, como os covos, que segundo a lei de Moisés são animais impuros, até mesmo os covos viram bênção quando nós estamos caminhando no Espírito e plantados no lugar que Deus nos colocou. Quem aqui não lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles estavam na prisão entoando hinos ao Senhor. Deus ele enviou um terremoto. Aquele terremoto abriu as portas da prisão, soltou as correntes. Até um terremoto vira uma bênção quando nós estamos caminhando no Espírito e no centro da vontade de Deus. Até o terremoto coopera para o nosso bem. Até os covos cooperam para o nosso bem. Quando nós estamos plantados no lugar que Deus nos designou. Amém? Eu percebo que quanto maior o desconforto do lugar que Deus nos leva, maior vai ser a bênção, maior vai ser o milagre. Aquele lugar extremamente desconfortável, uma região desértica, junto à torrente de Querite. E o milagre foi inimaginável. Deus orientou povos para alimentar o profeta. Quanto mais desconfortável o lugar que Deus te levar, maior vai ser o milagre que Ele vai fazer na sua vida. Amém? E uma coisa interessante que eu percebo, lendo esses dois versículos, é que o profeta Elias simplesmente obedeceu a Deus, ficou naquele lugar desconfortável, mas em momento algum o profeta Elias perguntou: "Ô Deus, eu vou comer o quê? Esse lugar não tem nada? O que é que eu vou comer? O que é que eu estou fazendo aqui? Não tem ninguém aqui?" Elias não questionou, simplesmente obedeceu. E pelo simples fato de Elias obedecer, Deus cuidou de todos os detalhes.
e providenciou comida e água para o profeta Elias. O simples fato do profeta Elias obedecer, Deus já providenciou tudo o que ele precisava. O profeta Elias não sabia que os corvos iam trazer carne e pão. Ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia o que tinha no lugar. Mas o simples fato dele estar no lugar, Deus já cuidou de todos os detalhes. Amém? E se a gente parar para pensar, o que os corvos têm a ver com essa história? A verdade é que os corvos, eles são animais que comem carniça, carcaça, apontam para a morte. Onde existe corvos, existe carniça e morte. Elias estava sendo perseguido. Quando os soldados de Jezabel, eles procuravam Elias por todos os lados. E eles avistavam aqueles corvos, eles pensavam, não tem como o profeta Elias estar ali. Se ele tiver, ele já morreu. Nem vamos perder tempo procurando o profeta naquele lugar. Porque os corvos comem carniça, comem carcaça, e onde existem corvos, não pode existir vida. Veja que até isso Deus pensou. Deus pensou nos mínimos detalhes. Aquele lugar deserto era fonte de provisão, era fonte de bênção, era fonte de proteção do profeta. E o simples fato de estar naquele lugar fazia com que ele tivesse tudo o que ele precisava. Deus, ele tem um lugar preparado para nós em cada etapa da nossa vida. E olha que interessante, chegou um momento que Deus foi mudar a fase do profeta Elias. Deus, ele foi tirar Elias daquela região desértica e foi guiar para outro lugar. Deus foi mudar a fase do profeta Elias. Olha só o que diz o versículo 7. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Olha que interessante. A torrente secou. Quando aquela torrente de água, aquele ribeiro de água secou, foi o momento que Deus mudou a fase do profeta Elias. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que existem coisas na nossa vida que precisam secar totalmente para que Deus dê início a algo novo. Algo precisa chegar ao fim da nossa vida para que o algo novo de Deus possa se iniciar. Veja, acompanhe comigo para você entender onde eu quero chegar. O versículo 7 diz assim: passados dias a torrente secou, a fonte de água secou, porque não chovia sobre a terra. E olha o que diz o versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta. Olha só, quando secou a torrente de água, Deus disse: agora chegou o momento de você sair desse lugar e ir a Sarepta. O fim daquela fonte de água não era para o profeta Elias se desesperar, mas era o marco de uma nova fase do seu ministério. Coisas precisam secar na nossa vida, totalmente, para que Deus, ele dê início a algo novo. Você percebe? A torrente secou. E no versículo seguinte, Deus disse: vai a Sarepta. Agora você vai entrar numa nova fase do seu ministério, porque o fim do suprimento é um marco de um novo empreendimento. É um marco de uma nova fase. E Deus disse: vai a Sarepta. Mas olha só, veja como os lugares que Deus leva o profeta Elias não faz sentido. Sarepta. Sarepta é uma terra estrangeira que pertence ao deus Baal. Uma terra fenícia. Baal é um deus fenício. Sarepta fica perto de Sidom, que é a cidade natal de Jezabel. Em outras palavras, Deus estava levando o profeta Elias para um território pagão, estrangeiro. Você percebe? A direção de Deus para o profeta Elias não fez sentido nenhum. Por isso que os discípulos disseram: o Jesus, vai voltar para a Judéia. Não vá, não. Eles tentaram te apedrejar lá na Judéia. E aqui nesse versículo, Deus está levando o profeta Elias para Sarepta, um território estrangeiro que adorava o deus Baal, inimigo. Não faz sentido. Mas sabe o que Elias fazia? Ele simplesmente obedecia. E quando nós ficamos no lugar que Deus nos plantou, aquele lugar se torna uma fonte de bênção na nossa vida. Mesmo que seja um território pagão, um território inimigo, mesmo que seja uma região desértica, Deus, ele vai providenciar tudo que nós precisamos pelo simples fato de nós obedecermos a Deus e ficarmos no lugar que Deus nos plantou. Você entende? Deus, ele tem um lugar para cada fase da nossa vida. Elias começou na região desértica e agora ele está migrando para outra fase, que é Sarepta. E olha só, olha o que o versículo 9 diz. Versículo 8 e 9 diz: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde eu ordenei uma mulher viúva.
Uma mulher viúva que te dê comida. Uma mulher viúva que vai dar comida ao profeta. Mas peraí, tem coisa errada aí. Agora ficou mais complicado ainda. Sarepta é um território inimigo. E a viúva que vai sustentar o profeta? Eu não sei se vocês sabem. Nos tempos antigos, as viúvas eram uma das classes mais desamparadas de pessoas. Por isso que a maioria das viúvas da Bíblia são pobres. No Antigo e no Novo Testamento, a maioria das viúvas são pobres, porque era uma classe desamparada, que tinha muitas necessidades. A viúva vai sustentar o profeta? A viúva mal consegue se sustentar e ela vai hospedar um profeta? Mas peraí, agora ficou mais complicada ainda essa conversa. Mas sabe o que Elias fazia? Simplesmente obedecia, não questionava. Ele não questionou, Deus, o que é que eu vou comer aqui nessa região desértica? Não questionou, mas Deus pensou em todos os detalhes e orientou povos para trazer comida para o profeta. Ah, de onde estava vindo essa carne? Ele não sabia, mas o que importava era, ele não passou nenhuma necessidade, porque Deus pensou em tudo. E mais uma vez, Elias não questionou, simplesmente obedeceu. Não faz sentido estar em Sarepta, não faz sentido ser sustentado por uma viúva, mas ele simplesmente obedeceu e foi para a próxima fase do seu ministério. Porque Deus ele tem um lugar específico para cada fase do nosso ministério. Elias estava sozinho no deserto, agora ele vai para um ministério particular. Um ministério que ele vai pregar a palavra para duas pessoas, a viúva e o filho dela. Duas pessoas, é um ministério para duas pessoas. Não era para 100 nem 1000 pessoas. A próxima fase do ministério de Elias é duas pessoas. Então, no versículo 10, então ele se levantou e se foi a Sarepta. Ele foi e não questionou absolutamente nada. Simplesmente obedeceu, mesmo sem fazer sentido nenhum. Simplesmente ele se levantou, foi a Sarepta, chegou à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Então, veja que a viúva não tinha nem condições de se sustentar, quanto menos sustentar o profeta. Então, nós chegamos à conclusão de que a provisão nunca esteve na viúva, mas estava na palavra de Deus. A provisão nunca esteve nos povos, mas estava no fato de Elias ter obedecido a palavra de Deus. É muito claro na Bíblia, irmão. Olha o que a viúva tinha, um punhado de farinha e um pouco de azeite. A provisão estava na viúva? É óbvio que não. Onde estava a provisão? Na obediência à palavra de Deus. A provisão está no fato de Elias ter obedecido e não ter questionado absolutamente nada, apesar de não fazer sentido o Sarepta e nem a viúva. Ele obedeceu. E o simples fato de ele ter obedecido, Deus proveu tudo o que ele precisava. Quanto mais desconfortável o lugar que Deus nos levar, maior vai ser o milagre. E Deus está levando o profeta Elias para um território pagão do Deus Baal, que é Sarepta, um lugar mais uma vez desconfortável. E quanto mais desconfortável, um lugar maior o milagre que Deus vai fazer. Amém? Então a provisão nunca esteve na viúva, nunca esteve nos povos, estava o tempo todo na palavra de Deus. Quem tem a palavra tem recursos abundantes. Mas olha só, eu quero chamar a atenção para uma coisa bem interessante que a viúva disse. Ela disse assim, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Veja na sua Bíblia. Ela disse, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Eu quero destacar para a expressão teu Deus. Ela não disse meu Deus, ela disse teu Deus. Porque ela morava em Sarepta, um lugar que adorava Baal. Um lugar que não servia o Deus de Israel. Mas Deus de Israel quis se tornar o Deus dessa viúva. Ele vai se tornar o Deus dessa viúva nos próximos versículos. Veja, vamos continuar lendo. Versículo 13, está escrito, Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazemo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Eu acho esses versículos maravilhosos.
porque ele nos revela que os recursos de a viúva eram escassos, porque ela tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite. Mas os recursos de Elias eram abundantes, porque ele tinha a palavra mesmo. Perceba, o que fez a viúva e o profeta Elias prosperar foi a palavra que o profeta Elias liberou. O profeta Elias, ele tinha a palavra, por isso ele andava em abundância. E ele falou, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Por quê? Eu emiti aqui um decreto profético. Eu emiti a palavra. Então, Elias tinha recursos abundantes, porque ele tinha a palavra. E ele emitiu um decreto profético. E disse, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Você percebe o poder da palavra dentro de você? Se você tem a palavra, você tem recursos abundantes. Ah, mas eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, eu não tenho nada. Mas se você tem a palavra, você tem recursos abundantes. Porque o profeta Elias, a única coisa que ele precisou fazer para mudar a situação foi liberar a palavra. Ele liberou a palavra, emitiu um decreto profético e disse, não vai faltar. Não vai faltar. Vamos continuar lendo. Aliás, eu quero chamar a atenção para uma coisa bem muito interessante, que parece até egoísmo do profeta Elias nesse versículo. Olha só, ele disse, mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno. No início do versículo 13. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno. Eu quero chamar a atenção para isso porque dá a impressão que o profeta Elias está sendo egoísta. Porque ela tem um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E o profeta Elias disse assim, pega esses recursos que você tem e primeiro faz para mim um bolo pequeno. Eu acho isso muito interessante, porque faça para mim primeiro. Ele pede, ele exige isso. Sendo que ela tinha um filho moribundo de fome e ela mesma passava necessidade. Mas eu acho interessante ele pedir, faz primeiro para mim. Parece egoísmo do profeta. Mas não é. Porque o profeta Elias, ele trouxe a presença de Deus para a casa dela. E a Bíblia diz, honre ao Senhor com as primícias. Honre ao Senhor com as primícias dos teus bens. Então o que ele estava exigindo era para honrar o Senhor com a primeira parte. Primeiro é o Senhor. Primeiro você honra o Senhor com as primícias. E depois ele faz transbordar os seus bens. É o que está escrito no livro de Provérbios. Por isso que o profeta Elias diz, faz primeiro para mim. Honra primeiro o Senhor com as primícias. E aí você vai ver o que vai acontecer nessa casa. Você percebe o que acontece quando nós honramos ao Senhor com a primeira parte dos nossos bens? Quando nós priorizamos o Senhor com as primícias dos nossos bens? E é por isso que o profeta Elias diz, faz primeiro para mim. Priorize o Senhor em primeiro lugar e você vai ver o que vai acontecer. As primícias pertencem ao Senhor. E olha, outra coisa interessante, no fim do versículo 14... o profeta Elias diz, não vai se acabar a farinha, não vai se acabar o azeite, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Em outras palavras, o milagre só ia perdurar até o momento que ela precisasse. Ela estava sofrendo fome, porque não chovia, crise hídrica, escassez de alimentos. Mas o profeta Elias disse, até o momento que você precisar, esse milagre vai perdurar. Até o momento que chover de novo e acabar com essa crise hídrica. O milagre vai perdurar até o momento que você precisar. E veja que Deus, ele não deu à viúva uma grande quantidade de recursos para ela passar os próximos anos, não. Olha o que Deus fez, vamos ler no próximo versículo. Deus, no versículo 15... está escrito, foi ela que fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela e a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Veja que Deus não deu à viúva muita farinha e muito azeite. Não foi isso que Deus fez. O milagre que Deus fez foi que cada vez que ela tirava azeite e farinha da panela, quando ela olhava de novo, a quantidade era a mesma, como se ela não tivesse tirado. Deus não deu uma quantidade abundante. Deus multiplicava o azeite e a farinha cada vez que ela tirava. Em outras palavras, Deus se tornou a própria provisão da mulher. Ele não encheu ela de abundância de provisão. Ele se tornou a própria provisão. Nos versículos anteriores ela disse, tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Agora, não era só o Deus do profeta Elias. Ele era a própria provisão da viúva em Sarepta. Ele se tornou a própria provisão dela. Veja o que Deus consegue fazer com vasilhas vazias. O que Deus consegue fazer com um cálice vazio. O Salmo 23 diz, meu cálice transborda. Deus ele faz um cálice vazio transbordar. Deus ele faz uma vasilha vazia transbordar. Deus ele consegue multiplicar o pouco.
Veja o que Deus consegue fazer. Com pouco suprimento, com poucos recursos, com vasilhas vazias, com cálice vazio. Ele faz o cálice transbordar. Veja que o simples fato do profeta Elias estar em Sarepta, num lugar que não fazia sentido nenhum, com uma viúva que nem adorava o Deus de Israel, o simples fato de ele obedecer, Deus providenciou tudo o que ele precisava. Deus multiplicou o azeite, multiplicou a farinha. Veja que quanto mais desconfortável o lugar, maior o milagre que Deus vai fazer. Quanto mais desconfortável o lugar que Deus te levar, maior o milagre que vai acontecer na sua vida. O simples fato de você ficar no lugar que Deus te plantou, Deus ele vai prover toda a fonte de provisão, de bênção e de segurança que você precisa. Amém? Mas sabe o que é interessante? Que essa mulher, essa viúva em Sarepta, ela poderia muito bem dizer: ah, profeta, não dá não para fazer não esse bolo para você não, porque eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. O meu filho está passando fome. Primeiro é o meu filho. Ela poderia arrumar desculpas, como os discípulos arrumaram desculpas em João capítulo 11, que nós lemos no início da ministração. Eles disseram: Jesus, não vá não para a Judeia, pelo amor de Deus, porque eles tentaram te apedrejar. Porque aquele que age pela razão arruma desculpas, mas aquele que age por fé simplesmente obedece, sem questionar. A viúva em Sarepta era uma mulher de fé. Por isso que ela não arrumou desculpas para dizer: ah, profeta Elias, não dá não para fazer para você não. Eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Primeiro é meu filho, né? Ele está moribundo de fome. E eu também, eu sou necessitado, uma viúva, uma mulher desamparada pela sociedade, né? Ela não arrumou desculpas, ela simplesmente obedeceu. Porque quem age em fé não arruma desculpas, mas somente obedece. Perceba o contraste entre os discípulos que arrumaram desculpas para não ir à Judeia, com essa mulher que tinha só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, mas obedeceu a palavra do profeta. Jesus, ele não era guiado por traumas passados, ele não era guiado por experiências ruins, ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que são guiadas por traumas passados, pessoas que abriram empreendimento, mas o empreendimento fracassou e nunca mais quer abrir outro. Está sendo guiado por traumas, experiências ruins. Pessoas que evangelizaram alguém, ah, ninguém aceitou Jesus, não vou mais evangelizar. Está sendo guiado por traumas. Pessoas que investiram em outras pessoas, mas se decepcionaram, foram traídos. Nunca mais vou investir em pessoas na minha vida. Está sendo guiado por traumas. Jesus não era guiado por traumas. Jesus não era guiado por experiências ruins. Ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus quase foi apedrejado na Judeia. Fazia pouco tempo. E Jesus disse: vamos outra vez para a Judeia? Porque Jesus, apesar de há pouco tempo ele ter tido a péssima experiência do quase apedrejamento, ele não era guiado por traumas. Ele era guiado pelo Espírito. E quem caminha no Espírito, quem caminha na palavra, está guardado, protegido por Deus. Como o profeta Elias, estava na região desértica, foi guardado, protegido por Deus e alimentado. Depois ele foi para Sarepta, um território pagão, estrangeiro, foi guardado, protegido por Deus e alimentado. Porque ele era guiado pelo Espírito, e não pela sua razão, e não por traumas, e não por experiências ruins. Quem é guiado pelo Espírito prospera, transborda, porque Deus ele pensa em todos os detalhes. Quanto mais desconfortável o lugar que Deus nos guiar, maior o milagre que Deus vai fazer na nossa vida. Amém? Meu tempo já se esgotou, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nós entendemos que o Senhor tem um lugar específico para cada fase da nossa vida. Assim como o profeta Elias começou na região desértica, isolado, depois teve um ministério particular para 2 pessoas. Assim é na nossa vida, Deus tem lugares específicos. E quando nós obedecemos a Deus e permanecemos no lugar, por mais desconfortável que seja, Deus ele vai cuidar de nós em cada um dos nossos detalhes. Porque Deus ele se preocupa com cada uma das nossas ansiedades. Nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós, não em parte das nossas ansiedades, mas em todas as nossas ansiedades. Por isso nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, Ele pensa em tudo. E o que nós precisamos fazer é permanecer firme na palavra. Nós cremos
que nós somos abundantes e transbordantes, porque nós temos dentro de nós a palavra. A palavra, ela emite um decreto profético que transforma o ambiente, que muda a nossa vida, que nos faz prosperar, assim como o profeta Elias emitiu um decreto profético na casa da viúva em Sarepta, e nunca mais faltou nada, até o dia que chovesse de novo. Assim vai ser a nossa vida. Nós vamos emitir decretos proféticos e a nossa vida vai mudar. No nome de Jesus. Amém.